E aí a Edmar, a professora, né, que está nos orientando, ela falou, olha, tá faltando o problema. Eu digo, a única coisa que não estava faltando era o problema. Tá faltando o problema. Agora você tem um. Oi? Agora, se estava faltando problema, agora ela tem um. Verdade. Gente, é sempre uma pergunta que você vai responder, né? É. A sua pesquisa é para responder uma pergunta. Mas para fazer a pergunta, você tem que ter lido um pouco sobre o assunto. Tem que saber um pouco. Não dá para saber do nada. Gilmar, você levantou a mão, tudo bem? Tudo bem, professora. É assim, falar, já que está todo mundo aí falando das angústias, né, a Rosimar também disse que eu não tinha sido claro, né, por colocar o problema. Eu disse, mas ficou ali, né? Eu tenho essa dificuldade de ser objetivo, né? Eu vou dando voltas, sou muito prolixo nas minhas colocações, e aí isso era para ser em 2 páginas, e eu já estava em 4, numa introdução, eu falei, e o resto do projeto? Vai para onde? Foi horrível. Eu imagino que deve ter sido difícil, Gilmar, eu imagino. Mas, olha, a escrita é um processo. Então, eu falei para a Joana nesse final de semana e falo para vocês, tá tudo bem, não espere ser um projeto perfeito, fantástico em 5 dias, que não vai sair, gente. Então, mas as orientações estão sendo fantásticas, né? Assim, a reunião que eu tive com a Rosimar, em particular, né, para discutir a escrita em si, dói, né, o processo, mas as contribuições são muito relevantes, né? Acredito que a escrita vai conseguir melhorar agora. Vai sim, com certeza, Gilmar. Inclusive, professor, aquele livro da Marisa Lajolo que você indicou para a gente, para minha parte ficou muito legal, que eu comecei citando ele, né? Olha, que bom. Vocês me lembraram de uma coisa agora. Tem um trabalho que eu usei na graduação com os alunos, que é um passo a passo de projeto, uma introdução, vou compartilhar com vocês, acho que pode ajudar. Ah, perfeito. É a introdução de um livro, mas tem direitinho cada parte, assim, acho que pode ser uma coisa boa para vocês. Pensei agora. Pode ser o norte. Bom, só para dizer que vai ficar tudo bem, tenham um bom ânimo aí, tenham esperança. Esse processo de escrita é difícil para todo mundo. E vou contar um segredo para vocês, os professores, viu? O maior problema que a gente tem para orientar é quando o aluno some. Vocês acreditam? Enquanto vocês estão com problema, com dificuldade, correndo atrás, escrevendo, corrigindo, para a gente está ótimo. O problema é quando o aluno some e aí danou-se. É isso. Professora. Oi? Eu não vou sumir nunca. Por favor, João, não me deixe. Shopee pega brinde. Mais um jogo da Shopee. Escolha um jogo da máquina e de verdade. O maior problema é quando o aluno some e você não consegue corrigir, né? Porque quando a gente está sofrendo, orientando os orientadores, tá tudo certo. Bom, eu achei. O que eu vou mandar para vocês aqui agora. Ah, achei. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp depois, para vocês verem se ajuda. É um livro, eu digitalizei na época da pandemia para os meus alunos, só o comecinho dele. Mas eu acho que vai ajudar para vocês no norte aí. Bom, entrando propriamente dito nossas aulas, embora esse seja também uma vez de produção de texto, nas 2 últimas aulas a gente teve 3 participações importantes, né? A primeira é a participação da professora Islara, da Universidade Estadual de Goiás. E teve bastante coisa, a aula foi curta, né? O que vocês acharam da professora da Islara? Tiveram dúvidas? Como é que foi? O que vocês me contam? Conseguiram aproveitar a fala da Islara de alguma forma? Não? Como foi isso? Foi bom, pessoal.
Gente, vocês são tímidos, tudo bem. Senão eu vou começar a fazer as perguntas mesmo. Eu achei interessante, professor. Principalmente aquele quando falou, né, do chat, né, GPT. Ele tá no auge desse negócio aí Ah, a né, gente da buscou pra outra inteligência, aula já. né, dessa inteligência artificial, né? Saiu até um artigo, acho que foi um artigo, sei lá, entrevista, eu vi que tem uma escola, não me lembro qual é o país, que já está adotando, né? Não está mais adotando o professor. Não sei se vocês viram isso lá. Foi agora, esses dias. Tem uma escola lá que já está adotando aí a inteligência, né? As aulas não tem mais professores. Olha só. Que medo, hein, Isabel? Né? Meu Deus do céu, até lá eu quero me aposentar, quem sabe eu seguro o salário. Olha só. Isabel. Há muita coisa, estão falando muita coisa, né? Há muitas hipóteses que o professor vai acabar, uma série de coisas. A sociedade está mudando de forma geral. O Calvino trouxe aqui na última aula, muita coisa vai mudar, a gente está mudando junto, né? Não é assim do nada. Então, essas grandes mudanças já aconteceram na sociedade também, não é de hoje. Eu acho que a gente vai sair bem. Porque a gente não pode ignorar o que está acontecendo, fingir que não existe, sabe? A gente precisa pensar caminhos de trabalhar da melhor forma. Porque, ok, a inteligência artificial ensina muita coisa, mas ética, humanidade, não dá para ensinar assim. É o dia a dia, é pessoa, não tem jeito. A questão E é da o que interação, né, professora? A interação dos alunos também. Olha, a gente teve uma prova disso na pandemia, né? Tinha aula no Isso. Google Meeting, tinha tutorial, tinha vídeo, tinha... A tecnologia foi incrível, assim. E o desempenho dos alunos foi a zero, quase, né? Uhum. E sentiram... Quanta gente sentiu falta do giz e lousa, do canetão e do quadro branco? Pois é. Professora, Pode falar, Isabel. e o que a gente percebe é assim, né? Todo o novo, né, que a gente estava falando, fica velho, né? E Sim. vem esse medo no primeiro momento, mas se a gente analisar assim de uma forma geral, não tem como ser logo isso, né? Tá substituindo essa questão do professor, porque depende muito do local, né? Porque tem lugar que não tem, não tem internet, não tem nada. Como é que vai substituir o professor dessa forma? Se o aluno também não tem, né, computador, às vezes ele tem um celular, mas ele não tem os dados móveis, que muitas vezes a gente está na sala de aula e pede para o menino pesquisar, né? Vocês podem pesquisar, pode usar aí o celular de vocês. Aí o menino diz, professora, eu não tenho internet, né, meus dados móveis, né? Aí como? Então isso é uma coisa assim que não é para agora, eu acredito. Ou não para todo mundo agora, né, Isabel? Exatamente. A Isabel trouxe Está trazendo um fato, um assunto da desigualdade social que vocês viram que na pandemia a gente teve uma amostra disso, como foi. Não foi igual para todo mundo. E é verdade. E eu queria que você explicasse uma coisa. A gente pensa em tecnologia, em modernidade, mas quando a coisa aperta mesmo, a gente vai procurar o quê? Vai falar com quem? Vai atrás, sabe? Eu, pelo menos, penso assim. Quando tem problemas sérios para resolver, com quem você vai falar? Com alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém que já viveu outras situações da vida. Porque tem algumas coisas que são da humanidade mesmo, são existenciais. E eu acho que a gente precisa voltar a pensar nisso. O Sidney falou das relações sociais, interação. Nada substitui isso. Inclusive, professor, não sei se você lembra que antes da pandemia existia uma discussão no Congresso de aulas serem tutoriadas em casa, né? Aquela aula Homeschooling. Isso. E aí, depois da pandemia, essa discussão se acabou, porque eles viram que a questão da interação com o outro, com o colega, essa questão, muitos pais não deram conta de ensinar os filhos. Então, a discussão foi praticamente que abafada, essa questão, né? Eles viram na pele que sem o professor torna muito mais difícil a tarefa.
Todo mundo quer ser professor, né, Sidney? Todo mundo quer, é fácil, vai para a sala de aula, mas quando chega a hora, vê que não é tão fácil assim, né? Que não é. Que a gente é profissional de verdade, a gente trabalha com isso, se prepara. É isso mesmo. E o que vocês acharam da postura da senhora Valéria, que ela trouxe para gente, com prática de aula? Achei bem interessante. Imagina, Sidney, usando o chat GPT na sala de aula de alguma forma ou não? Isso, achei bem interessante porque ela tenta aliar a tecnologia, né, com o ensino. Simplesmente, igual você falou, a gente não pode simplesmente ignorar essa tecnologia que está aí. E a professora deu boas sugestões, né, para a gente trabalhar em sala de aula com os alunos, pela questão da produção de texto, né, as várias etapas, né, de produção de texto. Achei bem interessante. E eu acho que uma coisa que a Valéria falou, que para mim me chamou muita atenção, é que não dá para ignorar quem você é, sabe? A Isabel vai ser a melhor professora quando ela for Isabel. Não dá para Isabel tentar ser a Joana, o Sidney, a Luciene. Sabe? A gente tem que potencializar o que a gente é, características, qualidades. O que é Isabel? Qual a história de vida dela? Ela vive aonde? O que ela já sabe? Que livros ela já leu? Sabe? É trazer o repertório de vida dela para o trabalho. Quer dizer que ela não vai poder aprender nada? Não, claro, ela aprende, ela ouve a sugestão, tenta, modifica, experimenta, mas ela não precisa ser uma outra pessoa para fazer o trabalho dela. É a Isabel. E aí vai ter o professor lá de matemática na escola, que vai ser diferente, vai chegar o professor mais novo, talvez, de ciências, que vai chegar com tecnologia, e é importante para os alunos saberem disso, que tem professores diferentes, pessoas diferentes no mundo, não tem um jeito certo de ensinar. Não tem um único modo de fazer as coisas. Porque as pessoas são diferentes, né? Eu tenho 2 filhos. Um de 7 e uma de 3. E se eu agir do mesmo jeito com os dois, dá errado. Mesmo pai, mesma mãe, a idades próximas, mas não funciona para os dois a mesma coisa. Imagine, eu tô falando de 2 crianças, com contextos muito próximos. Agora, se eu falo de uma sala com 30 alunos, 25 alunos, 40 alunos, já dei aula para 50 alunos numa sala de educação básica. Cada um é uma história diferente, né? Uma família diferente, um contexto diferente, e precisa de referências diferentes. Então, eu não sei. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, que dá uma unidade mesmo, de que cada um é, de trazer o repertório. E isso serve para a pesquisa de vocês também. Quando o Alessandro Jean estiver fazendo lá pesquisa dos quilombolas, é o Alessandro Jean que está fazendo essa pesquisa, não é outra pessoa. Sabe? É ele com a história dele, com a carreira dele, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente agora. É esse sujeito que está fazendo. E isso vai ser singular. Seria diferente se o Sidney fizesse a mesma pesquisa. São coisas diferentes, vocês compreendem? Sim. Eu acho que a gente precisa, tanto na escrita do trabalho, quanto na tecnologia, pensar. Verdade. Mas se posicionar, se empoderar de verdade. Quem que você é? O que você crê? O que você acredita? O que você espera? E passar o melhor disso para os alunos, passar o melhor disso para o seu texto. Sem tanto medo, sabe, Luciene? Faz 20 anos que a Luciene não escreve. Mas o que ela fez esses 20 anos? Muita coisa difícil, tenho certeza. Sabe? Achou um jeito, achou uma forma. E cada um tem uma. A Raquel tem uma. Quando eu vejo uma coisa que não tá boa para mim, eu não fico quieta até arrumar um jeito de melhorar. Seja a minha casa, seja a minha rotina, seja o trabalho. Eu pego. Meu jeito de fazer é o quê? É pegar um caderno, um lápis e ficar pensando, escrevendo, planejando um calendário. Essa é a Raquel. Mas cada um tem um jeito. Como é que a Luciene resolve o problema em casa? Como é que a Luciene pensa? Para eu escrever, eu tenho que falar. Então, foi no final do meu TCC, final da dissertação, eu tenho que marcar um encontro com um amigo e falar tudo que eu penso. Aí eu consigo organizar meu pensamento e escrever. Às vezes, eu até gravo o que eu estou falando, para poder fazer com texto. Porque senão eu não consigo. Só eu, computador, papel, não vai. Entende, gente? Gente? Professora, Diga, Isabel. é porque, tipo assim, essa questão da oralidade, ela me pega, né?
Muitas vezes eu me preparo, às vezes eu sei, eu acho, né? Estou dominando determinado assunto. Mas na hora que eu chego ao, ao público, dá um branco, né? E aí não sai nada, eu procuro, não sai nadinha. Pronto, parou aquele momento, vem tudo na cabeça de novo, me dá uma raiva isso. Eu sei. Volta todas aquelas ideias, né? Eu disse, meu Deus, por que que eu não falei isso? Né? Aí a gente fica assim, um pouco sem graça, né? Porque não. Comigo, Isabel, acontece parecido. Um dia antes de eventos importantes, eu esqueci meu nome, não sei dizer. Na hora eu lembro de volta, mas antes do meu mestrado, de defender lá na USP, um dia antes eu falei, gente, sobre o que eu vou falar amanhã, pelo amor de Deus, que eu não sei. Eu não lembrava. Se você falasse, Raquel, qual é o seu nome? Não sabia. Mas se você esquece, verdade, Isabel, eu te juro, aconteceu isso. No mestrado, no doutorado, em eventos, no concurso, aconteceu igualzinho. Mas se você esquece na hora, de repente, você sabe disso, você identificou essa dificuldade, você tem que criar mecanismos para poder melhorar. Por exemplo, um papelzinho com uma cola de tópicos consequências que você vai fazer, você vai falar. Não precisa falar tudo na cabeça, não saiu da cabeça, então ou escreve um texto escrito, leia o texto escrito na hora, sabe? Ah, vai ficar chato ler? Depende. Se você ensaiar, escrever esse texto, ler várias vezes, quanto mais você ler, vai ficar natural na hora de você falar, sabe? Você vai só passar o olho pelo papel e já vai falando. É isso que tá falando, Isabel. Olha, você conseguir identificar sua dificuldade já é um ponto, assim, mais da metade do caminho. Ah, eu sei, eu consigo me organizar, mas na hora a cabeça falha, o nervoso chega e eu não consigo falar. Então, como é que você faz? Tem que ver o que você vai fazer para melhorar isso. Fazer um roteiro, escrever um texto escrito, preparar slide, imaginar uma outra plateia, focar numa única pessoa, encontrar um rosto amigo. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer em banca, quando eu estou sendo avaliada, né? E eu posso fazer isso. Eu encho a plateia de amigo. Eu levo a avó, levo mãe, levo primo. Imagina, você acha que algum professor vai acabar com você com sua avó na plateia? Duvido. Não vai. No mestrado, minha avó estava com Se eu fizer um 86 negócio anos. desse, Oi? se eu fizer um negócio desse, encher de gente, aí que não sai nada mesmo. Então, porque é Isabel, não é Raquel, entende? É verdade. Como é que você se sente segura, Isabel, para falar? Para que tipo de público? Para que pessoas? Não sei, porque na sala de aula pode chegar qualquer pessoa, assim, querer assistir minha aula, não ter a menor dificuldade, não atrapalha, até gosta, né? Inclusive quando as mães, elas... Tem umas mães que gostam, né, de assistir às aulas. Eu convido, pode entrar, pode assistir a aula, pode ficar à vontade. Não tenho, assim, sabe, a menor dificuldade nesse sentido. Mas se eu sair da sala de aula e for, por exemplo, uma reunião com os professores, né? Todos os funcionários. Se eu for lá na frente, eu posso até falar alguma coisa, mas não aquilo que eu planejei. O que eu planejei não sai. Você dá um branco mesmo assim, eu falo outras coisas que não era nem o que eu queria falar. E que elementos será que você pode levar para suas falas para lembrar que você é professora? Para se posicionar como professora, entendeu? Não sendo avaliada de outra forma. Vale a pena pensar, assim. Talvez não seja a resposta na cara, assim, mas o que você precisa? Como que você se sente na sala de aula? Porque você está lá, empoderada, você é autoridade na sala de aula. Que você precisa para lembrar disso em outros espaços, entende, Isabel? Sei lá, vamos pensar na receita. Sidney, você levantou a mão. Essa questão, professora, de levar as pessoas conhecidas comigo não funciona. Eu fico mais cômodo se o público for desconhecido. Quando eu fui apresentar o TCC, quando eu comecei a apresentação, chegaram meus colegas todos da sala, né? A professora parece que fizeram um complô. E chegou meus colegas todos. Eu estava super bem. Quando eu vi aquela galera toda chegando, eu fiquei nervoso. Eu acho que fico mais confiável quando o público é desconhecido. Eu acho que fico mais... Sei lá, eu acho que o pessoal que me conhece já sabe as minhas falhas e tudo mais, eu fico mais nervoso. Olha só, tá vendo? Então, você reconhecer isso, Sidney, é muito importante. Eu já falei pro pessoal, os meus conhecidos, não vá quando eu for defender a dissertação.
Já sabe, viu, gente? Ninguém aparece amante do A Sidney. galera da turma, ninguém vai, por favor. Olha o apoio moral dos amigos aí. Todo mundo Você já vai me ter tudo convidou, assim. Sidney. Ou então, de repente, Sidney, vale a pena pensar em estratégias também. Como é que você vai fazer se tiver os colegas lá? Você acha que eles vão estar te avaliando? Ou será que eles podem ajudar de alguma forma? É O verdade. que você acha, Jeffter? E o Jonatas? Então, afincos para a banca do Sidney. O que vocês falam a respeito? Pode falar, Joana. Ficar nervoso Peraí, também, tava falando professora. antes. Jonatas, depois Ok. Joana. Pode falar. Não quero ninguém na minha banca, professora. O pessoal da sala faz bullying comigo. Oh, meu Deus. Por que, Jonatas? Não sei, acho que o Jeff pode falar melhor, professor. Ok. Mentiroso. Olha só. Pode falar, Jeffter. Eu vou contar minha experiência do meu TCC, professora. Por incrível que pareça, no dia da apresentação da defesa, eu não senti nervoso nenhum, sabe? Mas também, assim, eu passei uns 15 dias treinando em casa. Eu sempre tive aqui computador, datashow, né? Eu colocava no meu quarto lá. Os slides na parede, ligava o datashow, colocava na parede e ficava ensaiando. Ensaiei tanto. No dia da apresentação, saiu uma coisa tão natural, não fiquei nervoso, não me deu aquela suadeira, sabe? Eu fiquei, assim, surpreendido comigo mesmo. Mas foi muito ensaio. Fui eu e um colega meu, né? Foi uma dupla, nós apresentamos. A minha experiência foi essa. Né? Eu ensaiei bastante com base nos slides que eu tinha feito, né, para apresentação. Fora que ao meu TCC, eu escrevi junto com um amigo lá da sala e foi fruto do grupo de pesquisa, né, que eu participava lá aqui na Universidade Federal do Amapá. A pesquisa que eu tive que viajar, tive que entrevistar pessoas, tive que fazer transcrição, tive que escutar muita gente falando, então foi uma coisa super natural. É o que eu falo para meus alunos na escola, né, quando eu peço para eles fazerem apresentações, né, eu peço para eles estudarem. Não adianta apresentar trabalho ou fazer seminário se não estudar em casa, se não ler antes. Tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar em casa, senão vai chegar aqui na frente e não vai saber apresentar, vai bater o nervoso porque não domina, né? Acho que a gente tem que dominar o que a gente vai apresentar, né? O conteúdo da nossa apresentação. Se a gente tiver inteiro domínio daquilo que a gente vai apresentar, acho que não tem como dar errado, né? O Jeffter falando agora me lembrou de um livro da Michelle Obama que eu li recentemente, o segundo que ela fez, e ela conta que era tímida para falar em público, e a primeira vez que ela foi falar em público foi na campanha do marido dela, do Obama, e o projetor que tinha no chão estava queimado, que ela ia ler. E um outro projetor que ia ter na frente, atrás da plateia, não dava para ler porque colocaram cartazes, né, de apoio a ela. Então, ela tinha ensaiado com os projetores, então não conseguia ler ali, ficou nervosa. Mas isso que o Jeffter falou, ela leu e ensaiou tanto aquilo que estava na cabeça dela. E isso é um jeito. Pode falar, Jeffter, em seguida, Joana. Outra coisa, professor, a experiência que eu tive na universidade, né, foi excelente, assim, para eu poder falar em público, né, uma experiência, assim, que eu posso contar, né, aí eu escutei aí que a nossa colega Isabel falou, né, na questão do falar em público, né, do nervosismo, de esquecer de dar o em branco. Então, a minha época da universidade serviu muito bem para mim, né, na época do movimento estudantil, eu fazia parte do movimento estudantil, do Diretório Central dos Estudantes, eu fui coordenador geral do Centro Acadêmico de Letras aqui da Universidade Federal do Amapá por 4 anos, foi quase minha graduação toda como coordenador geral. Eu participava muito de assembleia, muito de congresso de estudantes de letras, então tinha que falar para um público de quase 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas, então isso me ajudou bastante a falar em público, a perder o medo, né? A falar alto, a ter postura, a não gaguejar, a perder o nervosismo. Então, a minha época de universidade me ajudou muito, assim.
a tirar a timidez, a falar em público, principalmente. Olha só, o Jeff elencou algumas coisas importantes. O treino, né? Tá seguro do conteúdo e experimentando outros espaços, né? De repente, Isabel, você pode ir treinando nas reuniões de professores, talvez não fale tanto, mas vai se posicionando um pouquinho cada vez, os conselhos de classe, reunião de APM, reunião da paróquia, do bairro, vai se Professora, posicionando. mas é o seguinte, se for poucos professores, não tem vergonha, não. No caso, assim, nós temos quando a gente reúne, por exemplo, eu trabalho no médio, e aí lá nós discutimos de boa. Tipo assim, quando há um evento, se for o caso, para eu lá na frente falar, não tem como. Eu me programo toda direitinho, mas na hora lá eu até falo. Eu falo, normal, mas não é o que eu planejei. Eu falo outras coisas, ou pelo menos é a mesma coisa em outras palavras, não foi da forma que eu planejei. Mas Tudo eu bem. falo. Tá valendo, tá falando, tá valendo, Isabel. Joana, depois Annalise. Professor, o que eu vou falar, eu acho que vai especificamente para o Sidney, para a Isabel aí, para quem fica nervoso igual eu, né? Na nossa dissertação, gente, eu acho que se eu for assistir a dissertação de alguém, a defesa, eu vou tão feliz que eu acho que eu vou ficar na plateia chorando, de tanta alegria, porque com certeza vai ser uma caminhada que a gente está trilhando agora, que não é fácil, mas é uma turma tão brilhante. Gente, eu admiro cada um de vocês, sabe? Tem tanto potencial aí nessa turma, meu Deus do céu, que eu fico imaginando assim, que bom seria se todos os nossos alunos fossem tão empenhados, igual essa turma aqui de 2023, gente. Eu me lembro quando entrei na faculdade em 2008, nós não tínhamos pessoas assim tão dispostas a aprender, a compartilhar, ser colega, ser amigo, ser companheiro. Eu, inclusive, até falei para Cleudiane que eu vou escrever um texto, não sei se eu vou ter tempo, mas eu quero escrever um texto falando sobre essa turma, de modo geral. O Sidney, nossa, gente, eu falei para o Sidney que eu queria conversar com ele pessoalmente, porque ele falou uma questão lá da família dele, e a Annalise, a Isabel, sabe, o Ronildo, o Jeffrey, Jonatas, que é aquela alegria da sala, todos eles, gente, eu acho que se eu puder, se eu tiver a oportunidade de assistir uma defesa de vocês, eu vou muito feliz, eu vou igual uma vovozinha chorando, viu, gente? É só de alegria da conquista de cada um de vocês, tá? E eu espero que a minha também. Claro, Joana, e é verdade, a turma de vocês é uma turma muito boa mesmo, muito gostosa de dar aula, de trabalhar. E vou ter o privilégio de ter a primeira aula gravada de vocês que tinham medo de entrar no mestrado, né? No final lá, falar, olha, tá vendo? Vocês conseguiram, parabéns. Annalise, tá com a palavra. Olá, boa tarde, povo bonito. Gente, deixa eu falar, ouvindo a Isabel aí, eu tenho, assim, extrema dificuldade de falar em público. Aliás, de falar no geral. Sei que eles vão dizer que eu estou com gozação, mas não é. Então, qual é a técnica que eu uso? Eu escrevo tudo que eu vou falar. Todas as vezes que eu vou falar em público, eu escrevo. Então, eu escrevo e eu leio na frente do espelho. Eu tenho mania de treinar na frente do espelho, porque eu olho minhas expressões, meu gestual e tudo, então isso me ajuda. Então, eu nunca vou nem fazer uma palestra, um recital, nem nada, falar em público de maneira alguma, sem antes escrever minhas ideias todas, por várias questões. Primeiro, porque eu sou insegura, e também, outra questão, para eu não ficar, digamos assim, em círculo, porque tem gente que não escreve, que não organiza a fala, aí fica falando em círculo, né? Repetindo. Então, para não cansar também o ouvinte. Então, é uma técnica que eu uso, que eu acho que é interessante, e não acho vergonha nenhuma fazer discurso lento, ou qualquer tipo de apresentação lenta. Se a gente for observar, os grandes líderes mundiais, eles sempre estão com seus discursos escritos, né? Pode observar, eles nunca falam de improviso. Então, essa é a minha técnica. Obrigada e beijo. Excelente, Annalise, compartilhando com a gente aí o que você faz, e é isso. Cada um com a sua história de vida, com seus recursos, né? Mais tranquila, Isabel?
Excelente. Eu mandei para vocês no WhatsApp, vou tentar projetar aqui para vocês, a introdução, né, do passo a passo de artigo científico. Tá aí a referência direitinho da editora. E eu vou falar não. Mas, rapaz, a mão levantada aí. Pode falar, desculpa, eu não vi. Tá bom, então. Para começar, eu sou extremamente tímido. Extremamente. Assim, sou brincalhão, mas quando eu vou ler em público, pelo amor de Deus, acho que eu tenho traumas do passado, porque uma vez eu fui ler em público e eu comecei a gaguejar, não saiu nada. Comecei a suar em plena tempestade. Então, assim, acho que eu travei. Acho que essa é uma coisa que eu ainda tenho que resolver ainda. E a minha técnica, já que a Ana falou a dela, é pontuar. Colocar os tópicos ao qual eu tenho que fazer toda a explanação, ler bastante e principalmente ter um plano B. Porque se o plano A não der certo igual o da taxa lá da primeira dama, o plano B tem que funcionar. E assim, eu fico muito ansioso, muito, muito ansioso no início. Mas quando eu estou ansioso é sinal que tudo vai dar certo. Agora, se eu estiver tranquilo, oh meu Deus, já sei que vai dar errado. Então, se eu estiver suando e ansioso é porque vai dar certo. E realmente eu sou muito tímido. Assim, para ler, para apresentação, tudo, eu sou muito tímido. Então essa é a minha experiência. Aí assim, a Joana já está convidada para a minha defesa lá de dissertação. Né, Joana? Mas é para ir chorando. Se não for chorando, nem vá. É isso, professora. Ótimo. Obrigada, Ronildo. Mas é verdade, cada um tem sua dificuldade, né? De repente você se sente avaliado de alguma forma. E a gente vai encontrando um caminho, gente, para se achar. E a escrita não é diferente, viu? Vocês estão com dificuldade aí para escrever? Eu vou compartilhar o meu jeito de escrever, da Raquel. Mas perguntem para os orientadores também. Professor, como é que você escreve? Qual é a sua rotina de trabalho? Porque se você perguntar para cada um de nós, cada um vai ser um jeito diferente. Eu tenho uma amiga que trabalha muito comigo, ela só escreve de madrugada. Se for depender de mim para escrever de madrugada, não vai sair nada. Eu não funciono de madrugada. Entende? Então, converse com seus orientadores, expõe as dificuldades, fala, olha, eu não sei. A Luciane pode falar, olha, faz mais de 20 anos, eu não sei, dá para fazer um beabá, um passo a passo, sabe? Não tenho vergonha de pedir ajuda. Acho que isso é importante. Seja na parte oral, na parte escrita, peçam ajuda. Fala, olha, não estou conseguindo. O que tem que ser aqui? Desenha para mim. Sabe? Você entendeu? Aquela cara de paisagem de entendi não serve, gente. Não entendeu? Não, desculpa, não entendi. O que você quis dizer com isso? Pode explicar de outra forma? Sabe? Os professores são todos muito, muito dispostos a ajudar aqui. O Alessandro está aqui mais tempo no programa, pode explicar, falar mais, mas todo mundo quer ajudar, quer fazer um trabalho melhor. Então, enquanto você está com compromisso de trabalhar, nós também estamos com compromisso de ajudar vocês. Então, não precisa ter medo de perguntar, falar que não sabe, não entendeu. Então, é professor, a gente está disposto. Também você sabe que um aluno de vocês falar, Ronildo, professora, eu não sei, como é que eu faço? Tenho certeza que você vai explicar de novo, de novo, de novo. Com a gente é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Desculpa, Ronildo, não tinha visto sua mão levantada mesmo. Bom, vocês conseguiram ver o texto que eu mandei para vocês? Eu vou colocar aqui, de repente ajude de alguma forma. Esse texto, ele faz assim, um beabá dos artigos científicos. Mas dá para a gente pensar no projeto também. Como é que ele aparece aqui? Primeiro, ele fala que um texto tem que ser planejado, antes de escrito mesmo. Ele divide em planejamento, redação e revisão do texto. Como assim, planejado? O que você vai escrever? Qual é a sua pergunta que você vai sair do seu projeto? O que você pretende trabalhar?
elenca, põe itens, como o Ronildo falou mesmo. Organiza a sua fala. Depois você escreve acima daquilo. E num outro momento, faz a revisão. Aí a Luciane vai falar, professora, mas eu não escrevo faz tempo. Ok, faça a revisão primeiro, depois mande para um colega ler. Vocês conhecem uns aos outros. De repente, um colega que tem mais habilidade na escrita, dá para ele ler, dá para 2, 3 colegas. Isso ajuda muito, muito, muito. Aqui, é que no livro ele tem várias partes, né? Ele fala o que você vai escrever, planejar a redação, como é que é o processo de pesquisa, anotação sobre pesquisa, que é o caderno de campo que eu falei com vocês, a reflexão da redação, o esboço, como é que você começa a fazer? Depois muda, vai salvando cada parte com uma data, para você mexer no, por exemplo. Aí vamos lá por aqui, ó. Coisas importantes. Tem que ter talento? Tem. Mas pode ser desenvolvido isso. Honestidade. O que o Jean começou a aula hoje, o Jean Alessandro falando, olha, eu tenho medo do plágio. É importante, eu não vou pegar a ideia de um outro e trazer para falar que é minha. Isso é muito importante. O conhecimento, não dá para sair do nada. Eu tenho que ler. Se a Joana vai falar sobre Monteiro Lobato, ela tem que ler coisas sobre Monteiro Lobato. Se a gente está trabalhando com letramento literário, quais são... Quem falou de letramento literário até agora? O que eles falam? A Islada trabalhou com letramento literário. Como é que ela trabalha? O que os outros colegas fazem? Isso é importante, a humildade também. Essa parte a gente constrói por meio da fortuna crítica. Aí a Isabel vai falar, professora, o que é fortuna crítica? Fortuna crítica é isso, essa pesquisa. Até aqui, até agora, o que você falou sobre o seu tema? Você é o primeiro a falar sobre esse tema? Se for, vou dizer logo que é uma dificuldade, viu? Na minha tese, eu fui a primeira a falar sobre a mulher do Monteiro Lobato, a Purezinha Monteiro Lobato. Eu quase morri. Então, se for esse caso de vocês, gente, o trabalho vai ser 3 vezes maior. Mas se não, se alguém já falou sobre o seu tema, o que vocês falaram? Você concorda, você discorda, você tem coisas novas para trazer no texto? Esse espírito científico que o autor traz aqui, ele fala do quê? Essa coisa de buscar, de procurar soluções, né? Ó, ele fala, entre os atributos que compõem o espírito científico estão, além da honestidade e da busca pelo conhecimento, o rigor da dúvida, o de questionar os resultados. É assim mesmo? Sempre acontece? Dá para mudar? Eu estou certo? Tem uma outra forma de fazer? Então, e o orientador de vocês é esse interlocutor sempre, que vai falar, olha, eu vi para um outro lado. Às vezes, tudo certinho na cabeça, mas uma outra pessoa lê e fala, eu não entendi. Ou eu entendi de outra forma. Então, esse permitir a dúvida é sempre importante. Ó, o planejamento da redação, o que você vai fazer em cada parte? No exemplo que eu estou trabalhando agora, a professora Edmar, a professora Rosimar deram um passo a passo para você aqui do que elas querem, né? Os itens. O que você planeja escrever em cada parte do item? O projeto de pesquisa. Como é que eu faço pesquisa? O que tem que ter num projeto de pesquisa? Quais passo a passo mesmo? Anotações. Eu estou desde o primeiro dia de aula falando, gente, façam um caderno de campo, anotem as coisas. Por quê? Porque às vezes você pensa em outra coisa e vem a ideia. E você está lendo uma coisa, está lendo outra. Exemplo, Ronildo está lendo um livro sobre... Que livro que você está lendo, Ronildo? Me ajuda aí. Qualquer livro que você já leu ou que esteja lendo agora, me conte. Drama Espiritual de Javé. Drama Espiritual de Javé. Obrigada. Então, ele está lendo lá, aí tem um trecho do livro que ele fala, gente, que lindo, que incrível, isso está certinho com o meu trabalho. Aí ele vai falar, Ronildo, qual é o tema da sua pesquisa, Ronildo? A Lei 11.645, sobre a educação indígena. Educação indígena. Uhum. Aí ele pegou um trechinho do livro que combina super, vai usar como epigrafia do trabalho dele. Ou vai usar como contraponto da lei. Dá para entender? Assim, a gente nem imagina, vai conseguir. Por quê? Porque a história do Ronildo, o trabalho dele, tem a ver com o repertório de vida dele, com a música que ele gosta, com o que ele ouve, com os alunos. Então, esse caderno de apontamentos é muito importante na organização. Ele funciona bem.
Aí depois você vai anotando os seus resultados. Olha, eu esperava que acontecesse isso, mas vai mudando o caminho. Vocês vão ter que, vocês vão fazer um projeto, vão entregar, vai estar lindo, perfeito. Mas no decorrer do projeto, as coisas vão mudando. Vocês têm uma hipótese e vai mudando. Eu lembro que na iniciação científica, na graduação, a minha principal hipótese com Monteiro Lobato é que ele usava os livros que ele traduzia para escrever livro infantil. E essa era a minha hipótese mais forte que eu tinha. E um livro do que eu falei para vocês, né, da Grécia, é The Life of Greece, do William Durand, que para mim ele tinha traduzido e usado para o Minotauro. Aí quando eu descobri que a tradução não era do Lobato, eu falei, meu Deus, a minha hipótese caiu por terra. Não foi ele que traduziu esse livro. E como é que faz? Aí eu tenho que reconstruir a hipótese e ver outra coisa. Pode falar, Joana. Professora, quando a senhora fala sobre a questão da gente, quando a gente parece que a gente vai escrever alguma coisa, assim, que sei lá, que poucas pessoas já escreveram ou que ninguém escreveu, né? Eu estou me lembrando aqui da disciplina que nós tivemos recente, que foi a disciplina de texto e ensino, a professora Maísa. E aí, eu e a Isabel, nós estamos escrevendo sobre o gênero digital currículo Lattes. Meu Deus, como é difícil escrever sobre isso, porque tem pouca coisa que a gente consegue encontrar. Porque a gente quer falar sobre o currículo Lattes, mas também tentar adaptar esse gênero para ser apresentado ainda no ensino fundamental, no 9º ano. E não tem nada. Não tem nada que a gente possa encontrar que mostra que alguém já trabalhou isso, que alguém já apresentou isso no 9º. Eu vi uma professora do meu filho, que estava fazendo o 1º ano no Instituto Federal Tocantins, eu vi que ela apresentou para a turma do 1º ano, no Instituto, como letramento, né? Uma forma de letramento. Meu filho teve que fazer o currículo Lattes dele, tudo, né? Todo o processo direitinho, mas isso foi no 1º ano, como prática. Agora, em texto em si, eu não consegui encontrar quase nada que fala sobre o currículo Lattes voltado para público de ensino fundamental, não existe. E aí foi a proposta que a gente colocou para a professora e eu, sinceramente, eu estou patinando em cima dela. Quase desistiu da proposta, né, Joana? Quase falou, meu Deus. Bom, talvez vocês não tenham encontrado ninguém que falou do currículo Lattes para o fundamental, mas alguém que trabalhou currículo no fundamental, de repente? Vocês podem aproximar ou fazer uma intersecção? Pois não? Desculpa interromper, professora, só respondendo à colega Joana, quando eu cursei a disciplina com a professora Maísa, eu fiquei com esse tema, só que ele não era tão restritivo, ele não era currículo Lattes, eu fiquei com o tema currículo, então eu fiz uma abordagem de todos os currículos existentes, desde o do Lattes até o LinkedIn, e fazendo um apanhado todinho de como poderia ser trabalhado dentro de sala. Aí, se quiser, depois eu posso estar disponibilizando o meu trabalho para vocês darem uma olhada, para vocês terem um norte, como foi que eu fiz. Perfeito, Alessandro, perfeito. Se você puder, perfeito, eu gostaria sim. Excelente, Alessandro, compartilhando, é isso mesmo. Mas é isso, encontrando caminhos de intersecção, de repente, ver como se trabalha currículo, de forma geral. Qual a especificidade do currículo Lattes comparado com outros currículos? E quando a gente fala de ciência, de como é que eu explico isso para o aluno do fundamental? Considerando a legislação vigente, apesar de todas as críticas, o que a BNCC fala alguma coisa sobre isso? Os PCNs falam sobre isso? Divulgação de ciência, resultado? Vale a pena pensar? São possibilidades, né? Sidney, pode falar. Sobre a questão de não ter nada escrito, né? Eu fiquei com um tema para fazer a dissertação sobre a crônica de Neira de Moraes Companheiras, né? E fazer uma relação com a questão da literatura de resistência, né? Que a Neira foi uma pessoa que lutou, né, contra o sistema opressor e tudo mais. E aí eu estava procurando literatura na internet, eu encontrei um artigo falando quase a mesma coisa. Eu entrei assim em desespero, falei, meu Deus, se eu fizer agora vai ser plágio, né? Porque é muito parecido com o que eu estava pensando.
Aí eu fiz a pergunta para a professora Edmara, até agora ela não me respondeu ainda, né? O que eu devo fazer, porque é quase a mesma coisa que eu pensei, né? Até a crônica que eu tinha selecionado, que era a crônica Companheiras, a pessoa fez o artigo. A mesma coisa. Aí eu estou nessa dúvida. Não, Sidney, a Edmara, essa orientadora, vai te dar um norte melhor. Mas, primeiro, você vai ter que avaliar se vale a pena fazer o trabalho. Quantos trabalhos vocês acham que tem sobre Dom Casmurro, do Monteiro, do Machado de Assis? Sabe? Quantos trabalhos tem sobre o alienista? Inúmeros. Mas aí cada um é um enfoque diferente. E você vai ter que avaliar com a Edmara. Literatura de resistência, mas você quer usar a mesma crônica, quer trocar a crônica, de repente discutir com esse autor do trabalho. Você não pode ignorar o trabalho que você já achou. Esse trabalho, se for manter, pode colocar na sua fortuna crítica, nas referências ali, no seu referencial teórico. Você pode conversar com ele. Sabe? Sobre que perspectiva, e ainda assim é diferente. Aquele exemplo que eu falei para vocês do foco narrativo. Quando eu penso em foco narrativo, qual é o ponto de vista que eu estou contando essa história? É igual? É diferente? Quem é esse autor que escreveu? É um homem? É uma mulher? Qual a orientação sexual dele? A classe social? De onde ele veio? Tudo isso tem a ver com a história que você está contando. É igualzinho você? Você entende, Sidney? Principalmente quando eu falo de literatura de resistência. Eu tô falando quem tá resistindo, o quê? Como? Nazaré, pode falar. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Diferente aí da história do Sidney, eu irei trabalhar na minha dissertação, um conto, acho que alguns colegas aí já sabem, do Maciste Costa. E até agora eu não encontrei nada dessa obra, né? Nunca ninguém escreveu sobre esse conto, na verdade. Aí eu consegui o contato do autor, né, do escritor, já estou tendo contato com ele. Inclusive, já comprei o livro diretamente com ele já me enviou o livro autografado. E ele me questionou por que eu escolhi esse conto, né? Porque até então ele não sabe que nenhuma pessoa nunca escolheu esse conto para trabalhar. Já trabalharam N contos dele, mas esse nunca ninguém escolheu. Aí você falando aí, eu já estou pensando no desafio, né? Porque já que nunca foi, não sei se é um desafio, não sei se isso é bom ou se é ruim. Quando a gente encontra muitas obras, né, já muitos trabalhos, na verdade, corre o risco de a gente plagiar, sei lá, né, ou algo do tipo. E quando é algo inédito, eu acho que é mais difícil, né? É difícil para a gente, porque a gente vai pensar mais, sei lá, algo do tipo. O que a senhora acha a respeito? Nazaré, tá fechado meu microfone falando aqui. Sim. Desculpa. Primeira coisa, por que você escolheu esse conto especificamente? Professora, eu escolhi esse conto porque, assim, é uma história que, assim, eu identifiquei muito com os meus alunos, entendeu? Como eu vou trabalhar ele em sala de aula, e eu, assim, uma história, um conto em que eu vejo, assim, a história dos meus alunos nesse conto. Então, você tem uma justificativa de aproximação do público leitor, já para começar. Então, Sim. Talvez, para começar a trabalhar com ele, você vai ter que fazer uma caracterização dos alunos, da cidade, onde você trabalha, da escola, não é isso? Isso, foi o que a gente já fez nesse primeiro momento, né? Agora, sobre o que é mais fácil ou mais difícil, depende, né? Aí depende da experiência de cada um. Na minha tese de doutorado, quando eu propus a pesquisar poesia, eu achei que eu teria várias fontes, só que eu fui vendo, por exemplo, pra vocês terem uma ideia. A Poesia organizou 8 cadernos, álbuns desse tamanho, com recortes do Lobato.
No meu projeto de doutorado, eu me propus analisar esses cadernos, né? Sim. Aí eu descobri, quando eu fui pegar os cadernos, que não tinha fonte, não tinha data, não tinha nada. Então, eu não ia conseguir fazer muita coisa ali. Não tinha nada que eu pudesse me referenciar, sabe? Ela recortava lá o texto do marido dela e colava. Mas eu não sabia quando ela colou, não sabia que data saiu a reportagem, não sabia qual era o jornal. E eu tive que mudar isso. Aí eu fui procurar o que falaram da Purezinha. Nada. A única coisa que falaram da Purezinha era o Trapo Lobato. Tem um livro que chama Cartas de Amor. E que depois que o Lobato morre, a Purezinha e o Edgar Cavalheiro, que foi o principal biógrafo do Lobato, publicou esse livro, que é o quê? O lado da carta do Lobato para a Purezinha. Então tinha isso, o Lobato falando da Purezinha nesse livro de cartas. Só. E eu estava angustiada, eu tentei tirar o perfil da Purezinha pela voz do Lobato, porque o lado das cartas dela a gente não sabe, não tem notícias de onde estejam. Só tem a voz dele, então eu tentei interpretar quem era a Purezinha pela voz dele. E aí, já pro final da pesquisa, eu descobri correspondência inédita dela, mas que estava no acervo como sendo material do Monteiro Lobato. E aí, como é que eu sabia que era dela? Porque eu sabia a letra dela, já tinha visto os cadernos, algumas coisas, sabe? Então você vai indo como formiguinha. Aí eu vi que ela falava com os escritores, organizava alguns eventos depois que ele morreu. Aí eu descobri uma biografia do Lobato, que ela estava escrevendo num caderno diário dela, mas isso um mês antes de entregar a tese. O que se faz um mês antes de entregar a tese? Com um documento de 70 páginas manuscritos. Quase nada, né? Isso. Então, você vai trabalhando, né? A Purezinha é um tema que eu quero voltar, quero trabalhar melhor. Se vocês pegarem minha tese na internet, deve ter o quê? 90 páginas, 96 páginas. A minha dissertação tem quase 200. A tese, 90 páginas, gente. Uma tese. Por quê? Mas todo mundo que for escrever sobre a Purezinha vai ter que passar pela minha tese. Porque não tem material antes disso. Então, a biografia, fui no colégio que ela estudou, peguei a parte de documentação dela, arrumei certidão de casamento, sabe? Eu fui levantando uma série de documentos que até então não estavam organizados. Aliás, lembrei agora, esse ano saiu o livro da Purezinha, vou publicar a tese, acho que até dezembro sai o livro, vou mostrar para vocês, contar para vocês depois. Mas para falar o quê? Que cada pesquisa é uma pesquisa, é única. E você vai trabalhando com as ferramentas que tem. O que direciona a ferramenta que você vai usar? O que direciona tudo isso? A pergunta, o que você vai achando, os materiais, isso pode ir mudando o tempo todo. Deu para entender? Aí, professora, assim, o que eu fiquei mais, não sei, eu acho que a palavra é preocupada, foi pela pergunta, né, que ele fez, mas por que você escolheu essa obra ao invés de tantas outras obras, né, que já foram trabalhadas? Eu acredito, para ele, assim, acho que foi até uma surpresa eu escolher essa obra. E outra, ele fez uma cirurgia, né, agora, nos olhos, e quem está respondendo é só a esposa dele, né, que eu já enviei para ele me ajudar, um questionário. Aí, até então, ainda não me respondeu ainda, porque ele está se recuperando dessa cirurgia. Mas eu espero que vai dar tudo certo. Vai, você tem um privilégio de ter um autor vivo aí, que é uma coisa ótima. Pouca gente tem, assim, então, excelente. Vai dar certo, tenho certeza, Nazaré. Tá certo, obrigada. Cleudiane, pode falar. Professora, eu estou com dificuldade, assim, para escolher uma obra específica para trabalhar o letramento, né? Porque eu queria trabalhar com a temática de literatura infanto-juvenil, mas sem definir uma obra. Aí a professora, ela disse, não, que eu teria que definir uma obra, né, para trabalhar. E eu olhando assim, eu estudei tantas obras, e eu sou assim, uma pessoa muito dividida, eu fico na dúvida, isso aqui é bom, isso aqui, entendeu? E eu não escolhi uma obra específica. Aí eu queria saber por que a gente tem que trabalhar uma obra específica? Para facilitar o enfoque do trabalho, Claudiane.
É claro, dá para trabalhar mais de uma obra? Dá. Mas para você partir de uma obra é muito mais fácil, você diminui, sabe? É igual quando você começa a trabalhar com pesquisa, a gente até brinca. Você quer estudar a obra de Deus ou da sua criação, né? Porque é muito difícil. Porque se você delimita uma pergunta numa coisinha, numa obra, já vai ter muita coisa a escrever, sabe? Se você deixa isso muito amplo, a chance de se perder é muito maior. Você pode observar, trabalho de TCC geralmente fala sobre um autor, o recorte é muito maior e o resultado de pesquisa é muito menor. Na dissertação, na tese, o seu recorte é muito específico e você levanta muito mais informação a respeito, entende, Cleudiane? Sim, então eu queria trabalhar, eu pensando, né, na literatura do Tocantins. Só que conversando com alguns colegas, inclusive pessoas, eu tenho uma colega que ela já fez doutorado aqui mesmo na UFT, no Tocantins, e ela disse assim, que assim, não tem muito estudo, né, assim, em relação a pessoas que têm a produção literária mesmo tocantinense. Aí eu já fiquei pensando, se eu for escolher um autor, eu vou ter dificuldade. E eu pesquisando na internet, assim, as informações, as coisas, realmente são poucas, entendeu? Aí eu achei que eu iria ter trabalho para falar sobre a literatura tocantinense. E a própria internet, ela diz que, os sites mesmo, ela diz que é uma literatura que está em construção, né? A literatura tocantinense. É que assim, Cleudiane, a gente tem... Eu entendo e acho super bom, viu, a sua vontade de trabalhar com a literatura de Tocantins. Se a gente pensar, as maiores editoras do país hoje estão nesse eixo Rio, São Paulo, no máximo ali do Sul, Curitiba, Paraná. Então, tem uma variedade de autores de vários lugares. Não quer dizer que os autores não escrevam, quer dizer que eles precisam de publicação, né? Então, eu acho que se você quer escolher alguém de Tocantins, vale a pena pensar. Tem autores, quais são os autores de Tocantins? O que eles escrevem? Tem algum autor que escreva para criança, para adolescente aí? Você conhece algum? Então, não conheço. Aí eu pesquisei, as várias pesquisas que eu fiz, não tem nenhum voltado para o Tocantins. Só que aí, essa minha colega, que ela já fez doutorado, que eu trabalhei com ela, né, eu a conheci assim porque a gente trabalhamos juntas. Eu não estou ouvindo a Cleudiane, sou só eu. Oi, prof, estou ouvindo? Voltou, fala de novo, por favor. Voltou. Eu tenho uma colega, né? Eu conheci uma colega de trabalho e ela inclusive já concluiu o doutorado. Ela disse que tem um amigo que ele faz pesquisas nessa área, na literatura tocantinense, é uma área que ele estuda, que ele faz pesquisa. Ela iria entrar em contato com ele para me passar uma lista de todos os autores tocantinenses, né? Que ela conhece e ver essas obras se tinha literatura infanto-juvenil. Porque como eu vou trabalhar com alunos de 6º, 7º ano, e o nosso problema eu acredito que é o de todos os colegas aqui, os nossos alunos, eles estão ainda em fase, professora, de alfabetização, a maioria. Eles estão em decodificação das palavras. Alguns já leem, já fazem ali umas leituras. Outros não, né? A gente vai ter aquela turma assim mesclada, sabe? Alunos que fazem leituras, alunos que ainda não fazem, alunos que estão conhecendo as letras. Inclusive, eu pedi ajuda para a Annalise, né? E ela me indicou um autor que eu olhando, né? Já pesquisei, inclusive nesse período eu não escrevi nada, eu só estou pesquisando, estudando e lendo. Eu vi as obras, né, de alguns autores infanto-juvenil que ela me mostrou, né? E é legal, tem muita coisa na internet, porque se a escola não tiver na biblioteca, eu posso baixar em PDF, fazer impressão, compartilhar essas coisas, entendeu? Porém, eu achei que, no caso, eu posso escolher ali poesia, né? Ou se for uma obra, mas eu olhei as obras pequenas, eu não sei se alguém vai dizer assim, mas essa obra é pequena, por exemplo, um livro lá com 30 páginas. Aí a minha preocupação assim, da professora criticar, entendeu? A obra, porque tem que ser, ou tem que ser uma obra grande, eu não sei. Aí eu fico nessa dúvida, entendeu? Olha, você não tem que ser uma obra grande, não tem limite maior ou menor. Porque, por exemplo, se você decidir trabalhar com, seja uma poesia, um texto, e você produzir, olha, eu tô falando de forma geral aqui, né? Se
Imaginar a técnica de letramento literário de uma turma do 6º ano, do 7º ano, que tem níveis diferentes de aprendizado, você vai justificar isso. Como é que eu trabalho isso? Os alunos estão na fase silábica. O que eu posso fazer dessa poesia? O som, o ritmo, sabe? O tamanho do objeto não quer dizer o tamanho da sua pesquisa, Claudiane. É claro, a sua orientadora vai ajudar, não sei orientadora, vai ajudar, mas não se preocupa com o tamanho do seu objeto de pesquisa. Eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso que eu ainda estou meio perdida, professora, porque eu ainda não estou tendo orientação ainda, né? Infelizmente. Minha orientadora ainda não pode, ela ainda não está podendo, e aí eu estou, assim, um pouco perdida ainda na área, sabe? Entendo, mas imagina para você, ó, o que faria sentido para os seus alunos? Que sala você trabalharia? 6º, 7º e tal? Que sala você imagina um trabalho, por exemplo? No momento, professora, geralmente como a gente está de férias, eu não sei se vai mudar alguma coisa, entendeu? Geralmente eu estaria com o 6º e 7º ano. E aí eu não sei se vai mudar. Se quando retornarmos, se vai mudar, porque lá tem a questão de contrato efetivo, essas coisas, né? Aí eu não sei se alguns contratos vão sair, se a gente vai ter que mudar, entendeu? De turma. Mas se não mudar, que sala você prefere trabalhar? Que turma? 6º, 7º ano? 6º ano. Você gosta mais do 6º? É porque a turma do 6º é uma turminha assim, mais participativa, sabe, professora? Então a gente tem que... Os meninos do 7º tem o 7º ano que ele é participativo, mas tem o outro 7º que misericórdia. É aquela turma assim, parada mesmo. E pensando no contexto do 6º ano, que obra que você conhece, que você acha que seria bom para eles? Do seu repertório mesmo. Então, eu estava pensando na obra, agora fugiu o nome da autora do livro, A Menina que não gostava de ler. Pelo contexto, assim, porque realmente os meus alunos, eles também não gostam de ler. É assim, uma briga, a gente, assim, o professor passa uma leitura, assim, quando a leitura não é em sala de aula, né? E assim, eu percebo que eles não gostam. E aí, porque eu trabalharia o contexto também da historinha, dessa obra, entendeu? Então, de repente, pode ser uma possibilidade. Também tem tem uns poemas, e agora eu sou ruim de memorização. Fugiu agora o nome. Quando eu estou falando, geralmente os nomes fogem, depois eles voltam, sabe? Aí eu escrevo aí o nome do autor. Tem uns poemas para alunos que ainda estão ali em fase de conhecer, de aprender, sabe, de alfabetização. Eles são palavrinhas fáceis. Esqueci agora o nome, a Annalise me ajuda. Foi ela, inclusive, ela que me indicou. E eu vi vários poemas desse autor e eu fiquei, assim, encantada. Trabalhar com o 6º ano, entendeu? Aí eu vou ter esses públicos, aqueles que não estão ainda, que não sabem, e aqueles que já sabem. José Paulo Paes, Sérgio Caparelli, qual é? Não, acho que não foi nenhum desses. Não, não é Sérgio Caparelli, nem é um outro. O nome dele está aqui, mas não... Elias José. Isso, é esse aí mesmo. Elias José. É ele. O nome dele estava aqui e não saía. Elias José. Então, assim, eu pensei em algumas obras dele, mas aí eu colocaria poemas, poesia, não precisaria especificar um poema específico, ou eu teria que especificar um poema, ou apenas eu trabalharia as poesias, professora? Então, você pode trabalhar com uma seleção de poesias de Elias José, pode escolher algumas poesias que você acha que pode ser 2 ou 3, sabe? Você pode escolher. Como é que você tem que trabalhar isso em sala de aula? Pensa na sua turma, Claudiane. Ninguém melhor que você sabe dizer isso. Entende? Ou não? Entendo. Aí, eis a questão. A turma ainda é uma incógnita, né? Eu estava com outras turmas e
ficar com essa. Aí eu fiquei sempre mudando, professora, não estava com uma turma específica, entendeu? Aí agora eu falei lá com a diretora que eu queria uma turma específica para eu ficar com a língua portuguesa, entendeu? Eu entendo, é uma dificuldade que a gente passa mesmo quando entra na prefeitura, eu entendo sim. Olha, minha sugestão, leia esses textos, vê o que você gosta mais, você acha que vai funcionar melhor, e vai pela sua intuição, Claudiane. Mesmo que você mude depois, mas eu acho que vale a pena ir pela sua intuição. O que você acha que vai dar mais certo, sabe? Professora, e outra coisa também, às vezes eu fico lá lendo e eu fico pensando, meu Deus, eu estou procurando o meu gosto. E o dos meus alunos, aí eu fico pensando naquilo que eles poderiam gostar, entendeu? E aí, mas eu fico, será que eles vão gostar? Eu não sei se os colegas ficam se perguntando isso, né? Mas eu fico me perguntando. E é importante que fique, mas você vai fazer, às vezes eles não gostam de cara. Porque assim, a gente tem que partir do que os alunos gostam, mas tem que dar repertório para eles também de outras coisas, sabe? Para eles conhecerem outras coisas. Você pode pensar em formas, em técnicas para eles trabalharem nisso. Partir desse letramento literário, vai dar certo, Claudiane. Começa pelo que você sabe, pelo que você gosta, para poder compartilhar com os alunos com segurança, sabe? Uma coisa que você tem domínio do que você vai fazer. Faz sentido? Claudiane? Oi. Oi, professora, eu entendi. É já. E é porque meu esposo estava aqui comigo, ele me atrapalhou. Ah, tranquilo. Bom, gente, tudo bem? Mas eu entendi, prof, eu agradeço aí, viu? E aí eu posso mandar uma mensagem para você depois no PV? Pode sim. Bom. Tá bom, professora, obrigada, viu? De nada. Gente, ó, esse texto que eu mandei para você no WhatsApp tem uma série. Dê uma olhada, vem se ajuda. É bem um passo a passo, bem no comecinho, é o primeiro capítulo do livro. Uma introdução, ele vai explicando, talvez dê um norte para vocês para trabalhar no projeto. Tá? Se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim. Na próxima, a gente não vai ter aula na. Hoje é terça-feira. Eu combinei com vocês uma semana de folga, não foi? Foi, professor. Hoje é dia 11. Eu queria voltar com vocês no dia 25. Tudo bem? Para mim está perfeito, professora, porque dá tempo a gente também fazer os pré-projetos, né? Por mim, tudo bem também, professora. Porque dia 25 eu combinei com a professora Bruna Brito de vir falar com vocês sobre o PNLD. A professora Bruna Brito foi que eu mandei o formulário da pesquisa dela pelo grupo de WhatsApp hoje. Ela pesquisa PNLD, tem mais de 10 anos de experiência nas editoras, assim, em São Paulo, umas editoras boas, FTD. E ela vai falar para vocês como é que é o processo de escolha do PNLD de literatura, como é que vocês podem ter acesso ao livro literário. Eu acho que foi a Claudiane que falou que estava sem livros na escola, não foi? Na outra aula? Foi, professora. Inclusive, foi a mesma que deu aquelas orientações? Vai ser ela? Não, aquelas últimas orientações foi a Islara. A Islara é da Estadual de Goiás. A professora Bruna Brito, ela é do Mackenzie, está acabando o doutorado dela no PNLD, e ela tem muita experiência com a editora, muita, é outra professora. Muito bom, vou esperar ansiosamente por essa aula. Professora. Pode falar. Dia 25. É porque eu vou fazer uma viagem com meu pai, e aí a gente vai lá para o interior do Pará. Ele vai resolver uns assuntos dele particular e eu vou acompanhá-lo, né? Que ele já é idoso. E aí eu não sei se lá é bom de internet o sinal. Eu sei que, eu acredito que dia 25 talvez a gente já esteja retornando. Vamos sair dia 20. Aí eu não sei se 25 a gente já tem retornado. Mas se eu não estiver online é por isso. Eu não consegui, é por isso, viu? Tudo bem. Gilmar? Professora, eu estou com uma preocupação, eu havia conversado com uma colega essa semana, porque está se aproximando também ao final da nossa disciplina, né? E aí, assim, a gente fica preocupado. Vai ter uma atividade avaliativa, porque a gente está sobrecarregado de trabalhos, né? E qual seria, né? Assim, talvez seja uma dúvida só minha, né? Foi eu e uma outra colega só que conversamos, e talvez os outros estejam tranquilos, só eu que perdi o fio da meada de como que vai ser, né? Senão depois nós estamos enrolados, porque esse projeto está tirando nosso sono.
Não, tá certo, Gilmar. Desculpa se eu não fui clara com vocês. Vocês tiveram 2 atividades de escrita que eu passei para vocês. Cada uma delas vale como avaliação já, tá? Então, já tiveram 2 atividades de escrita. Depois eu vou dar o feedback para vocês das atividades e vou mandar uma versão final dela. E a outra atividade que eu vou pedir para vocês é uma proposta de sala de aula, né? De letramento literário. De aula mesmo. Uma sequência didática. Então, a professora Bruna vai falar do PNLD, depois eu tenho a professora Moema no final. Eu vou dar uma aula para vocês que está falando de como é que trabalha literatura em sala de aula, para além de, sabe, para ensino de língua. Está previsto umas oficinas que eu vou fazer com vocês em agosto. Então, o último trabalho que vocês vão entregar não vai ser um artigo, nada disso. Além da parte corrigida do texto que já fizeram, vocês vão fazer para mim uma sequência didática a partir de um livro. E aí vocês podem escolher se vai trabalhar língua, literatura, sala. É uma sequência didática. É o último trabalho que vocês vão entregar. Tudo bem? Professora Cleudiane aqui novamente, desculpa. Eu não sei se eu estou devendo algum trabalho para você, porque eu fiz os trabalhos, eu não lembro se eu enviei trabalho. Eu lembro que eu enviei, você corrigiu, me devolveu um, mas teve um outro que eu faltei uma aula, eu fiz um trabalho, mas eu não me recordo se eu cheguei a enviar direitinho os trabalhos, sabe? Se eu estiver devendo alguma coisa, talvez está no computador e aí acabei esquecendo de enviar. Por favor, não tira ponto meu, não. Eu vou verificar se eu enviei, sendo que às vezes a gente acaba esquecendo, professora. Eu entendo. Eu vou fazer assim, eu compartilhei com vocês o link da pasta que estão os trabalhos, não compartilhei? Sim, eu vi o meu lá, eu vi um dos, só um. Então, põe naquela pasta o outro que está faltando, Cleudiane. É por lá que eu estou corrigindo. Tá ok, tá bom, professora. Tá? Gente, dúvidas, perguntas, sugestões? Então, ó, só para ver se fechou aqui. Eles fizeram 2 trabalhos escritos para mim já, até agora. Alguns entregaram, outros entregaram 1,5. Eu vou acabar essa correção desse trabalho para vocês e mandar de volta. Mas o outro trabalho, a terceira nota, é a sequência didática que vocês vão fazer, tá bom? Mas antes disso, eu vou dar um passo a passo de como é que faz a sequência didática para vocês. Pode falar, Nazaré? Professora, então a próxima aula será só no dia 25? Dia 25. Tem uma folguinha aí para vocês. E para mim também. Tá bom, tudo bem, obrigada. De nada. Dúvidas, perguntas? Não, professora, tudo certo. Então, beleza, gente. Eu vou interromper aqui a gravação. Vamos para o final da aula. Dúvidas podem mandar no grupo do WhatsApp, podem mandar no meu privado, tá bom?